Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo no qual eu respondo perguntas dos meus assinantes aqui do canal. E dessa vez eu vou responder a pergunta do Leandro Silva a respeito do policloreto de vinila ou o famoso PVC. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse material, conhecer um pouco a respeito das suas principais propriedades, as características mais curiosas, suas principais aplicações, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai discutir bastante a respeito do PVC. Como sempre, para me ajudar a desenvolver esse tema, para que você possa acompanhar esse vídeo aqui e complementar a sua biblioteca técnica, eu disponibilizo um PDF que você pode baixar. Para isso, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Te lembro que não é mais necessário realizar cadastro. Clicando no link, você já vai ser direcionado para o documento, vai poder consultá-lo, acompanhar junto com o vídeo ou baixar e gravar no seu computador conforme você deseje, ok? Então, sem mais demora, vamos lá conversar um pouco a respeito do PVC. Já está aí na tela a apresentação, né, o PDF que você vai poder baixar. Então, é exatamente esse o material que a gente vai conversar, o PVC, policloreto de vinila, e começando por o que é esse material, de onde ele vem, como ele é obtido e qual que é a cara, né, a estrutura molecular desse material. Bom, tudo começa com o monômero, esse monômero que você está vendo aí na tela. Ele tem vários nomes, esse monômero, dependendo do sistema que você está utilizando, né? Você pode chamar essa molécula de cloroetano, né? Mas o mais comum é o cloreto de vinila, tá? Esse é o nome mais comum na indústria do plástico para esse monômero que você está vendo. Basicamente, uma molécula bastante simples, né? Basicamente dois átomos de carbono com uma dupla ligação e está aqui um átomo de cloro. Esse monômero se assemelha muito ao etileno, né, que é utilizado para a fabricação do polietileno, com a diferença que a gente substitui um dos átomos de hidrogênio aqui por um átomo de cloro, o que faz toda a diferença em termos de propriedade para esse material e traz todas as características que você conhece do PVC. Né? Então, polimerizando esse material, nós vamos ter a unidade repetidora aqui, então, né, como você pode ver, se alternando aqui ao longo da molécula. Então você percebe aqui os átomos de cloro pendurados, e esse daqui é então o policloreto de vinila. Tá? A representação mais usual para esse material, né, é essa que a gente utiliza, né, como se fosse uma abreviatura da representação gráfica dessa molécula. Né, então está aqui a unidade repetidora com o símbolo aqui de que ela continua para um lado, para o outro, N vezes, e a abreviação, né, que todo mundo conhece esse material, que é o PVC, que é a abreviação de policloreto de vinila, né, obviamente uma sigla em inglês aí, tá? Algumas características interessantes, né, desse material, tá? Você percebe que esse átomo de cloro, a gente representa ele graficamente aqui dessa maneira, mas, na verdade, na molécula real, né, esse átomo de cloro aqui, ele é muito grande, ele é um átomo que é muito maior do que os átomos de carbono e principalmente que os átomos de hidrogênio que compõem essa molécula, e isso vai levar a uma série de propriedades interessantes para o PVC. Tá? Em geral, o PVC comercial que a gente tem, ele é exatamente do jeito que a gente está vendo aqui, né? Ele tem esses átomos de cloro aqui, ou todos do mesmo lado ou alternados, tá? Isso vai fazer com que esse material seja altamente amorfo, tá? Um dos materiais mais amorfos que nós possuímos. Algumas características em termos de material do PVC. Então, como eu falei, ele é um material amorfo, tá? Um material um dos materiais mais amorfos que a gente tem, por isso ele é um material que tem a grande possibilidade de fornecer peças cristalinas, né, de peças transparentes para o mercado. Tá? Então, é uma característica interessante, uma característica visual interessante para o PVC. Por esse motivo, por ser um material amorfo, ele tem as propriedades mecânicas muito ligadas às dos materiais amorfos, uma alta rigidez, né, uma temperatura, um limite de temperatura um pouco mais baixo do que os materiais semicristalinos em termos de aplicação. A gente vai discutir um pouco em termos de como isso impacta as aplicações desse material. Tá?
É um material inerte e atóxico, como material, como o PVC, ele é inerte e atóxico. Tá? Isso permite que ele tenha uma série de aplicações, é um dos materiais mais utilizados na área médica, por exemplo, para dispositivos, equipamentos e componentes médicos. Tá? É um dos materiais mais utilizados nesse ramo da indústria. Tá? Existem algumas considerações que eu vou mostrar para você mais para frente a respeito de limitações com relação à toxicidade do material, com relação à possibilidade de contaminações, mas que estão relacionadas com aditivos que a gente coloca no material e eu vou discutir isso daqui a pouquinho com você. Uma outra característica interessante é que o PVC ele pode ser polimerizado por várias técnicas diferentes. Né? A gente sabe que existem várias técnicas de polimerização diferentes. Para citar as principais, aí a gente tem a polimerização em solução, a polimerização em emulsão, em suspensão, em massa, tá? Que é a forma como o monômero ele está disperso no reator para que você possa, então, reagir esse monômero com os catalisadores, com ele mesmo, de forma, então, a obter o polímero. Tá? E o PVC é um dos materiais que praticamente pode utilizar qualquer uma das técnicas, qualquer uma das rotas de polimerização que estão disponíveis. E a depender do tipo de técnica de polimerização que se utiliza, você vai obter um PVC com características diferentes, PVC com maior ou menor peso molecular, maior ou menor nível de solventes residuais, maior ou menor contaminações de outras substâncias químicas que possam estar presentes no processo de polimerização, que vão dar um grau maior ou menor de pureza para o material e vão direcionar então aí a aplicação. Por exemplo, aplicações médicas, aplicações elétricas, tendem aí para processos mais puros, né, técnicas que permitam a obtenção de um material mais puro, mais livre de reagentes residuais no material, como é o caso da técnica de polimerização em massa. Tá? Para peças ou aplicações menos nobres ou que requeiram menos pureza, a gente pode utilizar outras técnicas de polimerização e aí vai depender muito do tipo de processo que você vai utilizar e das características mecânicas do material, ok? É um material que, na sua forma natural, né, na sua forma pura, como ele é obtido do reator, ele é praticamente improcessável. Você não consegue transformar o PVC em peças na sua forma pura. A única forma de você utilizar o PVC é na forma de compostos, o que nós chamamos compostos de PVC. Tá? Então, existem os fabricantes de resina de PVC, né? A Braskem, aqui no Brasil, uma das grandes fabricantes de PVC, mas a Braskem ela fornece então esse material para os fabricantes de compostos, né? Os fabricantes que vão pegar essa resina de PVC e incorporar nessa resina de PVC, além da resina, além do polímero propriamente dito, vão incorporar plastificantes, estabilizantes, modificadores, lubrificantes, que vão tornar então possível a transformação, a fusão desse material ou o amolecimento desse material, uma vez que ele é um material amorfo, não existe um ponto de fusão bem definido, né? Eles vão permitir que esse material entre no estado plástico, um estado fluido, antes que ele venha a se degradar. Tá? Então, esses aditivos eles são mandatórios para que você possa transformar o PVC em artigos moldados. E essa é uma característica muito interessante, porque dá uma grande versatilidade para o material em termos de características físicas, características mecânicas, uma vez que variando a composição do material, a quantidade e o tipo de plastificante, quantidade e tipo de estabilizantes, combinação de plastificantes com estabilizantes, com lubrificantes e modificadores diferentes, você encontra aí um sem número de compostos de PVC altamente customizáveis para cada aplicação. É uma grande versatilidade. Por outro lado, isso traz algumas desvantagens que alguns desses componentes podem sim, primeiro, migrar ou exudar do composto ao longo do tempo, fazendo com que esse composto perca propriedades ao longo do tempo, reduzindo a vida de um componente plástico moldado com PVC, não porque o material se degradou ao longo do tempo, mas porque esses aditivos sim
migraram do composto, tirando as propriedades mecânicas, levando consigo as propriedades mecânicas desse material, e, obviamente, alguns desses compostos sim podem ser mais perigosos, mais tóxicos, e aí podem ter algum problema em termos de limitar o uso desse material para algumas aplicações, tá certo? Mas a gente vai discutir também um pouco mais a esse respeito. Uma outra característica importante que você pode inclusive utilizar isso para qualquer material, mas ele é muito comum no PVC, que é o famoso número K, que é uma medida, uma indicação da viscosidade do material ou do peso molecular do material. É muito comum se utilizar no PVC a informação de qual é o número K. Esse número K ele é calculado com uma fórmula. Na verdade, existem algumas metodologias para se calcular o número K, mas é uma fórmula relativamente complexa, eu nem vou colocar ela aqui, mas basicamente ela é uma fórmula que relaciona a viscosidade do material, do PVC, quando diluído num solvente, por exemplo, como a ciclohexanona, ele dissolvido nesse solvente, se mede a viscosidade desse material, dessa solução, e se mede a viscosidade do solvente puro. Relacionando essas duas viscosidades, você chega num número K, e informando esse número você já tem uma ideia aí das propriedades do material. Quanto maior o número K, maior a viscosidade da resina, maior o peso molecular do material, e todas as propriedades que acompanham essas duas características seguem então aí uma, uma curva ascendente junto com o número K. Então é muito comum para o PVC você selecionar tipos de PVC diferentes em função do número K para aplicações mais específicas. Então, se a sua aplicação é uma aplicação de extrusão, normalmente se busca número K mais altos. Se a sua aplicação uma aplicação de injeção, você busca número K mais intermediário. E a depender então aí da sua aplicação, você vai buscando esse número e praticamente todos os fabricantes, tanto de resina quanto de compostos, informam esse número para os seus materiais, tá? É um material, então, como eu falei, com uma alta versatilidade de processamento. Ele pode ser transformado por praticamente qualquer técnica de transformação de termoplásticos. Injeção, embora não seja muito comum a transformação do PVC por injeção, existem várias aplicações, sim, do PVC em injeção. Eu vou mostrar para você algumas no final aqui da apresentação. A maior quantidade de PVC é transformada por extrusão, dada as principais aplicações do material, que são as tubulações de água e esgoto para construção civil, né? Algumas outras aplicações como forros e pisos laminados. Então, o grande volume do PVC está na transformação por extrusão. Mas ele também pode ser processado por sopro para fabricação de embalagem, calandragem para fabricação de chapas, espalmagem, quando você utiliza esse material praticamente como um líquido disperso aí em plastificantes ou solventes para laminação em tecidos, moldagem rotacional para fabricação de grandes peças ocas, bolas, né, aquelas bolas mais flexíveis que você usa de brindes, né, para crianças e etc., são fabricadas aí por moldagem rotacional de PVC altamente plastificado, com uma quantidade de plastificante, inclusive, bastante grande. Tá? Então, um material bastante versátil nesse sentido. É um material também, apesar de existir aí uma restrição, um movimento de restrição do PVC mundialmente falando, pelo fato dele conter aí um halogênio na sua formulação, né, o átomo de cloro, pelo fato de alguns dos plastificantes estabilizantes utilizados no material poderem ter algum grau, algum nível de toxicidade, existe aí uma restrição ao uso do PVC, mas vale a pena sempre lembrar que o PVC, a resina de PVC, ele é um material que por si só já tem uma pegada ambiental menor pelo fato de possuir uma grande quantidade de conteúdo renovável, né? Esse átomo de cloro, a principal rota de obtenção das matérias-primas do PVC que gera esse átomo de cloro é o sal marinho. Então é um recurso renovável, um recurso que não depende de petróleo, então a gente até pode considerar esse material aqui como um material que depende menos do petróleo e, portanto, tem aí uma característica renovável importante. Cerca de 67% em peso da molécula do PVC
então, provém de um recurso renovável bem interessante aí. Algumas vantagens do uso do PVC, com base em todas essas características que eu acabei de listar para você, quais são algumas vantagens? Onde o PVC, como você pode pensar em justificativas para o uso desse material? A primeira é a versatilidade de composições. Como eu falei, ele só pode ser utilizado na forma de compostos, com adição de vários aditivos que vão permitir a sua transformação. E isso traz para esse material uma grande versatilidade em termos de composições, uma ampla gama de durezas disponíveis. Você pode ter um material super flexível ou um material extremamente rígido, a depender da sua necessidade de aplicação e tudo que vem aí no meio. Aí você pode ter materiais que são mais ou menos nobres em termos de propriedades mecânicas, são mais ou menos puros em termos de, solventes residuais, em termos de contaminantes residuais do processo de polimerização. Então, você tem aí uma grande quantidade de tipos, praticamente uma quantidade infinita de tipos de PVC que podem ser totalmente customizados para a sua aplicação. Essa é uma grande vantagem. Uma outra é a versatilidade de processos de fabricação, como a gente viu, ele pode ser transformado por praticamente qualquer processo de transformação e, portanto, uma grande versatilidade de aplicações. Então, uma vez que você tem uma aplicação em mãos, é bem comum se pensar como uma alternativa aí, de material no PVC, tá? Como um candidato para essa aplicação. É um material que tem uma boa estabilidade química, né? Materiais que possuem halogênios na sua estrutura molecular normalmente possuem uma boa resistência, uma boa estabilidade química, não com o PVC isso não é diferente, apesar de ser um material commodity, né? Um material que tem as suas propriedades mecânicas num nível não tão elevado, suas propriedades térmicas também num nível tão elevado, em termos de resistência química, ele até tem uma boa resistência, uma boa estabilidade e, portanto, tem uma grande possibilidade de aplicações em ambientes diversos. É um material que provê transparência, como a gente falou, então, em várias aplicações onde essa característica é necessária, o PVC ele é um bom candidato. Tá? Embalagens, bolsas de sangue, de coleta de sangue, todos esses materiais, as aplicações médicas em geral, se utilizam aí da transparência do PVC. Ele é um material que é naturalmente anti-chama, exatamente por conter aquele átomo de cloro na sua estrutura. Ele, à medida que entra em combustão, ele libera gases que suprimem aí o oxigênio e acabam extinguindo a chama, uma vez que a fonte de ignição é retirada. Então é um material naturalmente anti-chama, não é necessário aditivá-lo para que ele tenha essa característica. Então é um material muito interessante, por isso que ele é muito utilizado em aplicações de construção civil, pelo fato dele ter uma segurança intrínseca à propagação de chama e evitando aí então esse problema de incêndios, ok? Obviamente existem algumas limitações ao uso do PVC que estão relacionadas aí com vários aspectos daquelas características que a gente falou. A primeira é pelo fato dele conter esse átomo de cloro e também os átomos de hidrogênio, à medida que você aquece esse material, tanto no processo quanto na combustão, ele gera gases relativamente perigosos. O principal gás de decomposição do PVC, que pode estar presente no processo de transformação, mesmo em pequenas quantidades, num processo controlado, ele pode estar presente, e principalmente na combustão, é o gás clorídrico, né? O ácido clorídrico na forma de gás. E por isso são necessários alguns cuidados no processo. O equipamento precisa ser preparado para trabalhar com PVC, usando ligas bimetálicas em cilindros e roscas de plastificação, ferramentas de extrusão, moldes de injeção, precisam ser tratados para não sofrerem corrosão por esse gás clorídrico. Também é necessária ventilação e exaustão local nas máquinas e equipamentos para proteção do pessoal que trabalha no processo. Tá? Então, essas limitações são bastante importantes. Obviamente que em aplicações, as aplicações que você tem com o PVC, apesar dele ser um material anti-chama, você precisa ter o cuidado aí com relação a esses gases que são gerados em possíveis combustões. Tá?
É um material que também tem algumas limitações em termos de temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas. A temperaturas elevadas, o PVC ele tem uma limitação aí de por volta de 105 graus. É, as aplicações que trabalham acima dessa temperatura acabam não sendo boas candidatas para o uso de PVC. E abaixo de 0 grau, a temperaturas mais negativas, esse material também ele começa a ficar muito rígido. O uso de plastificantes na forma de óleos, em alguns tipos de plastificantes, não são suficientes para manter uma alta flexibilidade do material a temperaturas negativas. Existem algumas alternativas, eu vou fazer um vídeo no futuro aí, comentando a respeito de alternativas para essa tratativa de temperaturas extremas com o PVC, mas no geral o PVC padrão que a gente encontra no mercado, suas formulações padrão, tem uma limitação aí de uso em temperaturas extremas, seja temperaturas negativas abaixo de zero, ou seja temperaturas acima aí dos 100 graus, a gente normalmente não costuma considerar o PVC como um bom candidato. Os plastificantes estabilizantes que compõem aí as formulações de PVC, eles tendem, como eu falei para você, a migrar, né, do composto com o tempo, à medida que você envelhece o material, expõe esse material a diferentes temperaturas ou a esforços mecânicos, esses compostos tendem a migrar do material e podem então contaminar o ambiente da sua aplicação, e você tem que tomar um certo cuidado com essas substâncias. Daí vem uma grande limitação, um grande movimento que vem globalmente em limitar o uso de PVC para muitas aplicações, exatamente pela possibilidade dele migrar componentes do material para outras substâncias que estão em contato com o material. Então, o uso em contato com alimentos é restrito, o uso em contato com água, solo é restrito para o PVC, exatamente porque ele pode contaminar esses outros ambientes, esses outros componentes, alimentos, etc. Tá? Obviamente que existem também alternativas para esse tipo de problema, né? Plastificantes, estabilizantes que são atóxicos, que são menos propensos à migração, mas obviamente isso tem um impacto em custo, eles acabam sendo utilizados só quando realmente necessários, e muitas vezes existem materiais já formulados, materiais já polimerizados, que oferecem uma alternativa mais interessante a esse tipo de formulação de PVC, mas existem soluções e que a gente pode discutir num vídeo futuro. Tá? É um material que tem uma alta densidade, a densidade do PVC ela é da ordem aí de 1,4 gramas por centímetro cúbico, e isso acaba fazendo com que o material seja um material mais, as aplicações de PVC sejam aplicações mais pesadas do que os materiais plásticos tradicionais. Então, e a depender da formulação do composto, essa densidade pode inclusive subir ainda mais. Então, é uma limitação importante aí quando a gente está falando de aplicações que precisam de baixo peso. Né? Essa exudação de plastificantes, essa migração de plastificantes, além de ter o problema de contaminação, como eu acabei de comentar com você, ela acaba limitando a vida útil do material. Algumas aplicações de mangueiras flexíveis de PVC, por exemplo, elas acabam perdendo a sua flexibilidade, elas acabam se quebrando, rachando e se decompondo ao longo do tempo, não porque o material perdeu propriedades, mas porque o composto deixou de ser um composto, ele perdeu plastificantes e estabilizantes ao longo do tempo, e isso tira as características de flexibilidade do material e, portanto, acaba com a vida útil do material. É uma grande limitação a depender do tempo de vida que você espera. Algumas oportunidades onde o PVC normalmente é pensado como material candidato. Na indústria médica, são muitas as possibilidades de aplicação, ainda o PVC domina muitas dessas aplicações, tá? Principalmente para materiais flexíveis, tubulações, bolsas de armazenamento de fluidos, como soro, como sangue, etc., são muito típicas de PVC, né? E também na construção civil. Toda a parte de encanamento na construção civil, de água, esgoto, fiação elétrica, inclusive, encontram possibilidades aí no PVC, dadas as características que eu mencionei para você desse material. Ok? Então esse é um panorama aí das características do material. Vamos dar uma olhada agora nas principais aplicações que já existem
com o PVC. A principal são as tubulações de água, esgoto, conexões. Então, esse tipo de aplicação é o típico, é o carro-chefe do PVC. O grande volume do uso de PVC está nessas aplicações que são basicamente aplicações estrudadas, né, como são as tubulações, né, os famosos canos de PVC, tá? Mas também existe uma grande quantidade de aplicações injetadas, né, conexões, essas geometrias mais complexas, são injetadas no mesmo material e que encontram aí também a sua principal aplicação, tá? Outras aplicações muito grandes ainda na construção civil são os forros, né, os forros para acabamento interno de PVC, que podem ser utilizados na sua cor mais básica, né, uma cor branca, uma cor mais tradicional para o PVC, mas também podem ser pigmentados ou inclusive pintados para imitação de outros materiais, como no caso que a gente está vendo aqui, para imitação de madeira. Tá? Então o PVC encontra muita aplicação ainda na construção civil, não só na parte de tubulações para água, esgoto, conexões, mas também na parte de forros e esquadrias, né? A parte de esquadrias de janelas, de portas, daquelas portas externas, também o acabamento dessas portas e janelas também encontra muita possibilidade de aplicação em PVC. Uma outra aplicação interessante, ainda existem muitos fios e cabos elétricos recobertos com PVC, principalmente fora do eixo Europa-Estados Unidos, a gente ainda vê bastante aplicação. Aqui no Brasil ainda é comum para muitas aplicações o uso de PVC no recobrimento de fios e cabos elétricos, uma aplicação de extrusão aí que requer a flexibilidade do material, características de isolação elétrica e facilidade de coloração, resistência, enfim, mecânica, uma série de propriedades interessantes aí do PVC. Então, é uma outra aplicação bastante comum para esse material. Como eu falei, aplicações médicas, né? Então, essa aplicação aqui, basicamente, encontra a grande maioria dos seus componentes aqui é PVC. A bolsa em si, essas cândulas que alimentam a bolsa de sangue, em geral, é o PVC plastificado, que é um material mais comum, mais difundido nesse tipo de aplicação. Okay? Uma outra aplicação bastante comum do PVC, nesse caso agora é uma aplicação de injeção, são calçados. Calçados técnicos, como esse que a gente está vendo, tanto no corpo do calçado, esse corpo flexível aqui, quanto o solado desse calçado também em PVC, que se utiliza aí das características de facilidade de processo, as características de flexibilidade, customização da dureza do material, possibilidade de espumação, né? Alguns desses solados aqui são espumados, expandidos, de forma que você possa ter o amortecimento de impacto. Então, a utilização do PVC nesse tipo de aplicação também é bastante comum. Uma outra aplicação que é bastante comum, a gente tem um grande uso disso daí, praticamente todas as casas possuem aqueles filmes, né, de proteção de alimentos. Então, aqueles filmes transparentes que a gente usa para fechar potes de alimentos, fechar vasilhas de alimentos que vão para refrigeração. Esses filmes são de PVC, um PVC obviamente plastificado, um PVC composto aí, pensando especificamente nessa aplicação, um material que tem aprovação para contato com alimentos, né, utilizam estabilizantes e plastificantes que são atóxicos e que tendem a não migrar para os alimentos, e obviamente uma aplicação para uso em curto prazo. Mas todos os filmes que nós utilizamos aí para a proteção de alimentos em curta duração são fabricados em PVC plastificado, que confere aí as características mecânicas e principalmente a alta transparência desse filme. Tá? Uma outra aplicação na construção civil do PVC são os laminados, os pisos laminados. São chapas estrudadas ou calandradas de PVC, onde você consegue imprimir na superfície dessas chapas uma textura que copia, por exemplo, a madeira, e depois você aplica uma
uma decoração superficial, uma camada de tinta superficial, e você tem então pisos para recobrimento pisos laminados para recobrimento de áreas residenciais que imitam a madeira, mas têm as características aí de resistência à água, de flexibilidade, absorção de impactos e uma maior durabilidade que o PVC confere então para essa aplicação. Muito comum também essa aplicação, uma facilidade de aplicação também, né, de instalação bastante grande, uma vez que é um material flexível, você instala ele de uma forma muito mais fácil do que pisos de madeira. Tá? Uma outra aplicação do PVC em laminação, laminação sobre substratos como, por exemplo, tecidos, é a aplicação de o que se chama popularmente falando de couro sintético, mas na verdade são laminados sintéticos que imitam couro, né? Você imprime uma textura na superfície que imita a pele animal e da mesma forma você consegue então utilizar esse material para fabricação de itens que supostamente seriam de couro, mas se utilizam então desses laminados sintéticos como bolsa, sapato, inclusive. Né? Alguns tipos de acabamento automotivo também se utilizam desse tipo de material, que basicamente é o PVC aplicado e laminado sobre um tecido. E basicamente é isso a respeito do PVC. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Deixa um comentário aqui no YouTube, manda uma mensagem para mim através das minhas redes sociais, me manda um e-mail dizendo como esse material te ajudou no seu dia a dia e eu vou ficar muito feliz de saber a sua história. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube para ficar atualizado e recebendo conteúdo novo sempre que ele for lançado. Divulga esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que você julga que podem se interessar por esse tema, pessoas que trabalham com transformação de polímeros, pessoas que trabalham com desenvolvimento de peças plásticas, estudantes e professores da área de engenharia, da área de materiais. Vamos fazer com que essa informação de qualidade chegue então à maior quantidade de pessoas possível. Um grande abraço, até o próximo vídeo e a gente se vê lá.